Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um Semeando a Palavra e o Semeando a Palavra de hoje vai ser: o castigo é inevitável. Oh, glória a Deus! Antes de começar o Semeando a Palavra de hoje, meus irmãos, eu queria falar com vocês um pouquinho, né? Deixar assim bem claro, nem todo mundo grava igual, né? Nem todo mundo grava igual aí. Nem todo mundo faz igual. Eu assisto alguns vídeos aqui no YouTube, gosto muito de assistir culto, né? Tem culto, tem todos os gostos, né? Tem palavra do Senhor. E o meu Semeando a Palavra era assim: eu lia um trechinho da Bíblia e só. E Deus foi tocando, né? Aí eu fui fazendo diferente e foi saindo e vai saindo. E assim, eu não faço como muitos, né? Tem gente que faz assim. Tem gente que já grava, faz a oração, e aí fala da palavra, né? Conversa com as pessoas ali ao vivo, né? E também faz a oração e tudo, tem um óleo ungido e tudo. E aqui não, aqui eu gosto mais de falar mesmo da palavra do Senhor. É algo que eu estudo, que eu leio a palavra, eu vou lá e anoto, faço a minha anotação, o que é que eu tirei disso, né? Eu vou lá e escrevo o que é que eu tirei da palavra do Senhor e vou assim gravando, semeando a palavra. Tanto é que todos os meus semeando a palavra, né? Tem um nome. Por quê? Como hoje. Hoje eu vou pregar hoje para vocês, né? Falar um pouco da palavra do Senhor, que é: o castigo é inevitável. Então, eu leio a palavra do Senhor e aquilo que vai tocando eu vou escrevendo aqui e eu gravo Semeando a Palavra, que é dividido com vocês aquilo que foi dividido para mim, para a honra e glória do Senhor. Então eu não faço a oração, né? Diferente. Às vezes aqui até eu abençoo, né? Acaba abençoando tua casa, tua família, mas não é algo assim como tem gente que quer que seja, né? Tem que ser certinho, tem que ser daquele jeito. E eu não faço assim, meus irmãos. Me desculpe se eu não estiver agradando aí alguns de vocês, mas eu faço aquilo que o Senhor toca e que eu acabo dividindo aqui com vocês a palavra de Deus, tá? E eu quero muito que, assim como acrescenta na minha vida, acrescente na tua vida aí, que está me assistindo, me acompanhando, tá certo? E eu não sou nada, não sou ninguém, não sou nada para chegar aqui e dizer: tem que ser desse jeito, tem que fazer assim, e tem que ser desse jeitinho para agradar o Senhor. E não estou aqui jamais para fazer isso, mas estou aqui para dividir algo que o Senhor divide comigo, né? Que o Espírito Santo de Deus acaba me tocando na hora ali do estudo e eu acabo escrevendo aqui, e é isso que eu divido aqui também com vocês, tá certo? Tanto é que eu não tô chegando aqui e não tô falando tem que ser assim, mas eu tô chegando aqui dizendo que os meus vídeos são assim, e conforme o Senhor vai tocando eu vou modificando. Foi assim na minha vida e assim também no Semeando a Palavra, tá certo? Como eu falo assim na minha vida? Porque eu antes, para quem não sabe, né, muitos aí até da minha cidade, né, sabe que eu usava um certo tipo de roupa, eu era de uma certa forma, e aí o Senhor foi tocando. Eu dizia que ninguém ia mudar meu modo de vestir, que ninguém ia mudar meu jeito, que ninguém ia mudar, né? E o Senhor foi tocando, e eu fui tendo vergonha de andar com um certo tipo de roupa, eu fui tendo vergonha de fazer isso, vergonha de fazer aquilo, né? O Espírito Santo de Deus foi tocando e eu fui modificando. Então não chegou ninguém dizendo: tem que ser assim. O Espírito Santo de Deus foi me constrangendo e assim eu fui mudando. Então, meus irmãos, quando falarem para você: tem que ser assim, não é desse jeito, tá? O Espírito Santo de Deus vai tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, né, em você, e vai mudar conforme o Espírito Santo de Deus queira que você aí que está me assistindo mude, tá certo? E hoje, como eu falei, eu vou trazer a palavra do Senhor, que é: o castigo é inevitável. Glória a Deus. Você vai encontrar em Jeremias capítulo 8, versículo 4 ao 13, o seguinte: a apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável.
Dize-lhes mais: assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutarei e ouvi. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com impeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizes: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria pois teriam. Portanto, darei suas mulheres a outro, e as suas herdades a quem as possua. Porque, desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, levinamente dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer a abominação. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Oh, glória a Deus! Deus seja louvado. Quando a pessoa cai, quando a pessoa acaba caindo, acaba indo para o pecado, né? É quando ela vai para o pecado, aí a gente fala assim: a pessoa caiu, né? É quando ela foi para o pecado. Ela não pensa estar fazendo algo errado. Na cabeça dela, ela não está fazendo nada de errado. Ela está fazendo algo, né, que é para o bem dela, que Deus não vai a condenar, né? E continua no engano e não quer voltar. Então ela continua a errar, a estar no pecado, né? Ela acha assim: não, eu não estou pecando, né? O Senhor sabe, conhece meu coração e eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo as pessoas, eu ajo, né? Eu não guardo rancor, não ajo de maldade com ninguém, então eu não estou pecando. Eu estou simplesmente fazendo porque eu quero fazer. A carne é fraca, muitas das vezes acaba até falando, não é mesmo? Porém, a carne é fraca, mas o espírito é forte, meu irmão. E para honra e glória do Senhor, você aí que diz: a carne é fraca, sua carne pode até ser fraca, você está passando por algo que você diz assim: eu não vou aguentar, não vou suportar, porque minha carne é fraca. Mas permaneça firme, que você vai ver que o seu espírito é forte e ele vai ficar cada vez mais forte e resistente. Por isso que os servos do Senhor, ele passa por luta, por prova, porque quanto mais prova ele tem, mais provado ele é e mostra, né, a força. Por quê? Porque quanto mais provado ele é, mais firme ele fica no Senhor. Então ele tem mais força para suportar o dia a dia, as lutas, as adversidades. Então, meu irmão, quanto mais luta você vai passando, maior ela fica. E maior é a sua força no Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus! Muitos até se perguntam, quando está na tribulação, o que fazer?
Muitos, quando está passando na tribulação, na luta, pergunta, Senhor, o que eu vou fazer, né? Me tira, me socorre. Eu muitas das vezes falei isso, né? Socorre-me, Senhor. O Senhor não está vendo a minha luta? Me tire da prova. Mas, meu irmão, se Deus te tirar da prova, você não vai ter a vitória. Você não vai chegar na vitória. Então, os servos do Senhor vivem de deserto, porque ele passa pelo deserto e chega à vitória. A vitória é garantida, a vitória é certa. Então, muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, nos tira da luta, nos tira da tribulação, nos tira dessa prova, né? Mas se Deus te tirar da prova, você não vai chegar à vitória. Você não vai obter a vitória, né? O Senhor te livrou, te tirou, mas você não chegou à vitória. Aí muitas das vezes você tem lutas, guerras, tribulações que você não conclui, que você não chega à vitória, porque você muitas das vezes não aguenta sua carne, né? Como muitos dizem, a carne é fraca e acaba não chegando até concluir a prova. E aí isso vai te indo atrás, né? Isso vai te perseguindo, porque essa prova você precisa concluir. Você precisa chegar até o final para você ter a vitória, para a honra e glória do Senhor. Então eles ficam entregues à ganância, né? Falsidade, e o Senhor deixa que suas mulheres fiquem com outros homens. Então o que acontece? Quando a gente acaba passando pela tribulação, quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pela adversidade, a luta, né? E a gente não conclui, o que acontece? Essa perseguição vai nos acompanhar. Por mais que Deus nos tire ali, a gente não chegou até a vitória, mas aquilo vai nos perseguir. Aquela luta vai nos perseguir, porque a gente não concluiu, a gente não terminou. E aí vai atingir a quem? As mulheres, você aí que é homem, você aí que é mulher, vai atingir ao seu marido, aos seus filhos, né? E assim a sua família. Então essa luta que era para você passar e você vencer, né? Vencer para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor ele te dá as estratégias e você vence a prova, você vence a luta. E quando você vence, né? Para a honra e glória do Senhor, né? A gente fica mais forte. O nosso espírito fica mais forte, porque a gente não é carne, a gente é espírito. Por isso que quando muitos falam assim, a minha carne está fraca, né? O Senhor diz, mas o teu espírito está forte, o nosso espírito está forte. Quanto mais a gente morre para o mundo, para a nossa carne, mais forte a gente fica o nosso espírito, para a honra e glória do Senhor. E eles não sabem o que é vergonha, mas mesmo assim cairão com os que caem, e Deus os castigará e consumirá, assim diz o Senhor. Então, meus irmãos, quanto mais você passa pela prova, pela luta, pela adversidade, muitas das vezes você diz assim, eu não aguento, Senhor me tira. Não peça isso. Peça que o Senhor te dê força, estratégia, sabedoria para você passar. Senhor, eu quero passar, então o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar, né, o Senhor vai enviar os seus anjos para umas dicas, né, umas alternativas para que eu passe, que eu consiga vencer, firme, forte em Ti, Senhor. Então, quanto mais a gente fica firme na luta, aí muitas das vezes você fala assim, mas você está falando isso porque não é você que está passando. E realmente, quando a gente está passando, eu já passei por prova e passei pouco tempo, né? A gente passou por uma prova e assim, toda vez que eu via o sofrimento dentro da minha casa, dentro da minha família, e eu dizia assim, Senhor, socorre-nos. Eu não aguento, Senhor. Eu não estou aguentando mais, porque eu passei a entrar em jejum, adoração e não dormia, eu cochilava, né? Eu cochilava à noite, eu não dormia, ia deitar e nisso ia dormir 2, 3, 4 horas da manhã e quando era 6, 7, até mesmo 8 horas eu tinha que ir para a rua para resolver as coisas, né? Que eu não podia parar. Então,
eu ficava todas as noites, meia-noite, em oração, de joelho no chão e orando ao Senhor, pedindo força ao Senhor. Muitas das vezes pedia até socorre no Senhor, porque eu acho que a gente não vai suportar, a gente não vai aguentar. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as tuas fraquezas. O Senhor sabe de todas, até onde vai o teu limite, o Senhor sabe. Então, quanto mais a gente busca do Senhor, mais a gente obtém. E eu achava isso. Quanto mais eu buscava do Senhor nas madrugadas, eu ainda vou trazer isso, né? Que a oração das madrugadas são importantes na nossa vida, porque o inimigo, ele trabalha contra a gente nas madrugadas. Enquanto os homens, que somos nós, né? Mulheres, homens, a gente estamos dormindo, o inimigo está trabalhando contra a gente. Então, o que acontece? Quando a gente busca o Senhor nas madrugadas, porque Ele também nos chama nas madrugadas, e quando a gente busca o Senhor nas madrugadas, a gente busca mais experiência, sabedoria no Senhor, força para a gente também passar pelas batalhas, pelas lutas. Então, a gente vai conquistando do Senhor, né, meus irmãos? E assim, muitas das vezes, quando eu estava ali em oração, quando era no outro dia, o Senhor, às vezes no mesmo dia, o Senhor me mandava uma palavra, né? Eu assistia um culto, vinha até mesmo alguém, né? Mandava uma palavra ali, chegava alguma irmã, ou muitas das vezes até pessoas que não eram da igreja, que me encontravam na rua e vinha com aquilo, né? Com a palavra de Deus, dizendo que eu estava no caminho certo, né? Que era para mim, que eu era o elo mais forte dentro da minha casa. Então, que eu tinha que ter a força, que eu tinha que ter a sabedoria, que eu tinha que ter a paciência. E muitas das vezes eu questionava muito isso, porque quando a gente está passando por algo que está nos doendo, está nos machucando ali todos os dias, e a gente vê o sofrimento, né, na nossa casa, a gente acaba se questionando muitas das vezes, e a gente vem o desespero. E muitas das vezes, quando a gente quer buscar uma solução e a gente não encontra uma solução, a gente quer resolver aquilo, aí vem o que? A decepção, a gente fica angustiado, a gente fica nervoso, né? Porque a gente quer ter uma solução para aquilo, mas a gente não está encontrando. E muitas das vezes o Senhor fica em silêncio, né? Ele quer ver até onde que a gente vai, até onde que vai a nossa fé, até onde que a gente confia no Senhor. E eu fui provada. Eu passei pelo deserto mais difícil da minha vida, mas eu passei no Espírito Santo de Deus, buscando de Deus, noite após noite. E o Senhor nos livrou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu estratégia. Eu não quero dizer que amanhã ou depois da manhã não vou ter, porque conforme a gente vai passando por lutas, a gente vai tendo lutas maiores. E são lutas diferentes, né? Que são uma proporção maior, uma dificuldade maior. E a gente vai ter que ir enfrentar com o Espírito Santo de Deus. E aí, muitas das vezes eu questionava, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele foi nos guiando, dando estratégia, sabedoria, paciência. E assim, né, a gente venceu para a honra e glória do Senhor. Mais um testemunho para a honra e glória do Senhor, né? E o Senhor assim vai nos dando estratégia. Então você, meu irmão, que está passando por alguma luta, alguma adversidade na tua vida, eu deixo hoje para a tua vida de experiência. Não pare, não. Então é isso, que o Espírito Santo de Deus tenha fala na tua vida, que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria, estratégia para você passar pela luta, passar pela prova, passar pela adversidade, né? Que te dê estratégia para você vencer para a honra e glória do Senhor. Porque quando a gente pede para a gente sair, né? Senhor nos socorre, nos tira, o Senhor nos tira. Porém, aquilo vai sempre estar nos perseguindo. E aí a gente já, né, vai ser diferente, já não vai ter a vitória, né? Porque tem até um louvor que fala assim, a minha vitória terá sabor de mel, né? Então, quando a gente passa pela luta, que vem a vitória,
vem aquele refrigério do Senhor, né? Conseguimos, para honra e glória de Deus. Então a gente fica feliz, vem aquilo que a gente tanto queria, então vem aquela alegria, vem tudo aquilo explodindo na gente mesmo. Então, quando a gente passa e consegue vencer para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos recompensa, não é mesmo? Mas quando a gente pede que o Senhor nos tira, aquilo vai nos perturbar, aquilo vai atrás da gente, né, para perturbar. Então, meu irmão, o conselho que eu te dou é buscar força, sabedoria, estratégia do Senhor. Quanto mais a luta estiver grande na tua vida, fique mais firme no Senhor, né? Busque mais do Senhor em oração, em louvor, em adoração, em jejum, né? Nas madrugadas, principalmente nas madrugadas. Nas madrugadas é onde eu mais me fortificava para a honra e glória do Senhor. Então eu passei pela prova, achei que não ia suportar, achei que não ia aguentar, mas para a honra e glória do Senhor, a gente passou pela prova e o Senhor, né, nos abençoou. Estamos passando por outra prova, mas o Senhor vai fazer com que vencemos para a honra e glória do Senhor. Então, quando a gente passa por uma prova, ela é, vamos supor, né, esse tamanho. A gente passa pela prova, vence para a honra e glória do Senhor. A próxima já vai ser um pouco maior, meu irmão. E assim vai, né? E o Senhor vai nos dando capacidade, né? Vai nos capacitando a estar enfrentando aí a luta do dia a dia, os desertos, as dificuldades e tudo mais. Tendo mais experiência, paciência, porque muitas das vezes a gente não tem, né? Quando a gente está passando por algo que nos atormenta, a gente quer ver logo a solução, quer ver logo a vitória. Não é assim. Para o Senhor, um dia é 100 anos. 100 anos é um dia para o Senhor. Então, para a gente quer tudo para ontem. E muitas das vezes não é assim. E às vezes a gente quer que o Senhor vá também conversando com a gente, né? A gente quer que o Senhor vá conversando, que o Senhor vai nos dando alternativas, sabedoria, né? Mas a gente precisa o quê? Que o Senhor esteja conosco. E muitas das vezes Ele vai ficar calado, Ele vai ficar só nos observando. Para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer, até onde vai nossa fé, né? Então o Senhor vai ficar nos observando. E aí, o que você vai fazer agora? Muitas das vezes eu ouvi isso, sabia? Eu falei assim, e aí? Vai fazer o que agora? E agora? Você vai fazer o quê? Qual é o passo agora que você vai tomar? E eu fui muito questionada sobre isso. E agora? E agora? E aí eu buscava do Senhor, o Senhor fala comigo, o Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E o Senhor, silêncio. E o Senhor em silêncio. Mas, meus irmãos, eu queria deixar essa mensagem para a tua vida. O castigo, ele é inevitável. O castigo do Senhor, ele vem em nossas vidas, né? Então, se você acabar caindo, deixando de trilhar conforme o Senhor quer para a nossa vida, né? Que a gente obtenha a vitória, obtenha, né, a salvação, o que acontece? Quando a gente pensa que está fazendo, mas está agradando ainda a Deus, e não está, porque o Senhor deixa tudo o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. O Senhor deixa tudo aqui, o que a gente deve, o que a gente não deve, para onde que a gente deve ir, aonde que a gente não deve, onde que a gente peca, onde que a gente não peca, onde a gente está errando. E muitas das vezes o Espírito Santo mesmo nos constrange, né? Mas só você sabe, meu irmão, o que é melhor para você, o que é melhor para a tua vida. E que o Senhor tenha falo grandemente na tua vida, que o Espírito Santo de Deus tenha falo contigo nesse dia de hoje, tá? Que eu tenha te acrescentado de alguma forma, que o Espírito Santo de Deus tenha me utilizado, me usado para falar contigo nesse dia de hoje. E o castigo, ele é inevitável. O castigo vem, porque o Senhor, eu cansei de ouvir isso e eu canso de falar isso. O Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. O Senhor, ele nos ama, e pela prova de imenso amor que o Senhor teve por cada um de nós, que ele enviou o seu Filho,
né? Para morrer na cruz, para nos salvar, nos deixar mais próximo do Pai. Mas o Senhor também é justiça, e Ele é justo, e Ele julga a nossa causa. Eu canso de falar assim, e falava, né? Muitas vezes eu falava assim, se você estiver na mão do inimigo, se você estiver na mão de Satanás, o Senhor, Ele nos tira. O Senhor, Ele nos tira. Mas se você estiver nas mãos de Deus, não há quem te tire das mãos de Deus. Se você estiver na mão de Deus, se você fizer algo errado, se você errar em alguma coisa, se você fazer um outro sofrer, se você passar por cima de alguém, né? Se você maltratar, machucar, roubar, matar alguém, o Senhor está nos vendo e o Senhor vai vir com sua mão sobre nós. E quem estiver nas mãos do Senhor, não há quem tire. Não há quem tire. Então eu tenho muito medo das mãos do Senhor. Eu tenho muito temor às mãos do Senhor, porque Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça. Que o Senhor tenha falado contigo nesse dia de hoje grandemente, que o Espírito Santo de Deus tenha te tocado para a honra e glória do Senhor, que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, te dê sabedoria, estratégias, tá, meu irmão? O Espírito Santo de Deus vai falar, não só com a minha boca ou com a boca aí de alguns que você vai assistir, mas também com a boca de gente que você vai ir na rua, né? Ou até mesmo na sua casa, vai ir na sua casa e vai levar uma palavra do Senhor. Fique atento às, como é que eu digo? Eu digo assim, que as direção, né? Que Deus vai dando, porque o Senhor, Ele vai nos dando a direção. E o Senhor vai falar contigo e vai te dar essas direção. Então fica atento à pessoa que vai até você, a pessoa que você encontra na rua, o que ela fala, né, o que ela está te dizendo. E muitas das vezes o que você também assiste, né? E que o Senhor fale contigo grandemente. Fique na paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus guarde a tua casa, a tua família. E até o próximo. A paz.